Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Nós estamos no tempo comum, hoje dia 21 de janeiro, terça-feira. Já convido você a fazer a inscrição no canal, deixar também o seu like, ajude a divulgar esse canal, que tem por objetivo evangelizar através da Palavra de Deus, enfim, e vamos trazendo também algumas novidades, como eu disse lá no começo, no início do vídeo, divulgando ali, convidando para participarem desse canal. O objetivo dele é evangelizar e também que nós possamos redescobrir a história que cerca aqui os relatos, este lugar tão importante, tão especial, que é o Sertão da Quina, aqui na Nossa Senhora das Graças, Mãe da Divina Graça. Então, deixa lá o seu like no canal, também faça a sua inscrição, ajude a divulgar. Em breve nós teremos mais novidades, Vamos para a meditação do Santo Evangelho de hoje. Hoje nós vamos meditar o capítulo 2 do evangelista São Marcos, nos versículos 23 a 28. São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, na meditação do Santo Evangelho de hoje, nós vemos aqui, como eu disse, acho que na segunda-feira, logo depois do batismo do Senhor, que quando nós iniciávamos o tempo comum, nós estamos agora no início da segunda semana deste mesmo tempo, havia dito que nós veríamos muito isso, esses embates entre os fariseus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, enfim, quando eles começaram a se incomodar com a atitude e as pregações de Nosso Senhor e também as atitudes de Jesus. Então, agora nós já começamos a ver isso. Na semana passada, nós vimos Nosso Senhor realizando ali sinais, milagres, prodígios, expulsando demônios, curando, enfim. E hoje nós vemos nessa segunda semana, já vemos um primeiro embate aí entre uma categoria da sociedade da época de Nosso Senhor, aqui, que vão confrontá-lo. Por quê? Porque a pregação de Jesus já começa a incomodar, e as atitudes de Jesus já começam a incomodar. Então, o texto acontece no capítulo 2, versículo 23 a 28, e no versículo 23, o evangelista já nos diz o seguinte: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Mais uma vez, o Senhor passando, de passagem, indo para algum lugar, com aquele objetivo sempre de levar a palavra, a boa nova, anunciar, evangelizar. E seus discípulos estavam com ele, começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Obviamente que eles não estavam ali depredando toda aquela situação, fazendo uma arruaça na plantação, não era isso. Eles estavam por uma necessidade, Então, os fariseus viram aquilo e disseram a Jesus, foram questionar Nosso Senhor. Eles disseram assim: por que eles fazem isso em dia de sábado? Pois não é permitido arrancar espigas, Então foram questionar Nosso Senhor. E aí Jesus, como sempre,
com palavras de sabedoria e muito desconcertante, né, dirigiu a palavra a eles, né, aos fariseus, e disse o seguinte: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Ele deu exemplos, né? Antes de dizer a conclusão do que ele queria dizer, ele deu exemplos práticos, porque eles sabiam que o fariseu é o tipo intelectual, é aquele que busca viver assim ao pé da letra as normativas, as regras, né, da lei. Então, obviamente que as citações de Nosso Senhor estava clara na mente deles, né? Então, citou um primeiro exemplo, depois também citou outro, quando vai dizer que no sábado, para concluir, ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então veja aqui, que para os fariseus, condenar a prática de Nosso Senhor e os seus discípulos demonstra que os fariseus eles são uma cultura, um grupo apegado às regras, né? Para eles a regra está acima de tudo. E nós sabemos que não, né? A misericórdia, o que fazemos, né? O que importa é o que fazemos com a regra. Então é importante que nós compreendemos isso, né? Como é que eles estavam usando o dia de sábado? Por que era o dia de sábado? Talvez escapou isso do cumprimento deles, né? Então o dia do sábado era um dia de descanso, um dia para prestar culto a Deus, né? Mas eles assumiram esse sábado como uma simples regra de vida e que bastava, né? Nada poderia estar acima dessa regra, né? Então Nosso Senhor mostrou para eles que não é assim. Quando vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem não está escravizado às regras, né? Mas o sábado para o homem. Portanto, ele conclui que o Filho do Homem, ele mesmo, o Filho do Homem, o próprio Jesus, é Senhor também do sábado. Que nós também possamos nesse dia olhar sim para Jesus, para a igreja, por exemplo, com as suas regras, as suas normas, mas nunca colocá-las acima da misericórdia, né, do amor, da caridade, né? Nunca pode estar a lei, a regra não pode engessar o homem, mas é preciso que o homem tenha atitudes livres, né? A fé, a liberdade para viver o discipulado e o apostolado no meio desse mundo. Deixe o amor falar mais alto, né, em suas atitudes, em suas ações, e assim você estará vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que Ele nos ajude a cada vez mais fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.